Família, o que será que os elfos pensaram do Ainz quando ele se disfarçou como um outro elfo? Ou melhor, como que ele criou a imagem dentro do reino dos elfos de que ele, o Lorde absurdamente brabo Overlord, seria o cara mais liberal e perfeito para todas as raças conviverem, que seria lá no reino feiticeiro, que é o reino que ele começou a construir agora. Como é que ele fez os elfos ficarem do lado dele? Não foi por causa de Maré e Aura, não. Foi outro esquema. Então bora entender isso tudo aí, como que o Ainz se camuflou, entrou no meio dos elfos e a galera acreditou que ele era tipo o tio da Aura e do Maré também aí. E basicamente eles foram criados fora dos elfos negros. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, pra gente começar esse tópico aqui é o seguinte: a Vila dos Elfos, ela é situada lá no meio de uma grande floresta conhecida como a Floresta de Yevasha, e é um grande inferno verde, onde só os mais fortes e os mais adaptáveis também conseguem sobreviver ali dentro, repletas de criaturas misteriosas, esquisitaças e super fortes, na qual até a Teocracia Slane tem medo de invadir. Pra vocês que não sabem, a Teocracia já tá em guerra com os elfos, ó, anos, assim, milênios, sacou? Muito tempo. E foi para esse lugar específico que os elfos conseguiram fugir atrás de uma casa por conta disso tudo. A floresta, ela foi aparentemente totalmente destruída pelo despertar também de uma árvore, conhecida como a Árvore Maligna, que estava selada. Uma besta devoradora com tanta força vital que até mesmo a Aura, cujas habilidades de Ranger e força sensorial geralmente significavam que ela não tinha problemas em reunir todos os tipos de informações, né, sobre qualquer número de inimigos, mesmo assim não conseguiu avaliar a quantidade de força vital que essa árvore tinha. No entanto, galera, os elfos e os elfos negros conseguiram sobreviver a esse novo lar depois deles fugirem. A Vila dos Elfos foi fundada por os elfos negros e habitada por eles desde então. Também foi o destino da Aura, do Maré e do Ainz, no final das contas. Só que eles não se aventuraram nessa terra aí, o Ainz não foi lá para explorar ela, para conquistar ela, nem nada do tipo. Porque ele estava simplesmente de férias e, além disso, estava procurando os amiguinhos ali para Aura e para o Maré, com quem poderiam brincar, interagir, ter uma igualdade. Ele sabia que tinham elfos nesse mundo e os dois eram muito novos para viver a vida basicamente sozinhos, presos lá no reino feiticeiro. Isso era uma parada que soava muito bem na mente do Ainz, mas, lógico, era incompreendido na realidade ali de todas as maneiras possíveis. Mas primeiro, as coisas mais importantes agora. O Ainz, ele partiria junto com a Aura e com o Maré para a Grande Floresta sem mais do que uma ideia de como entrar lá e como que os elfos estavam morando ali. Ele não sabia exatamente o que ele ia fazer quando chegar lá. Só que as habilidades de Ranger da Aura, rapidinho, não só localizaram a Vila dos Elfos, mas também garantiram um amigo ajudante, o Senhor Anquilouros, cara. Ele aí era um cara que viu justamente a área como um campo de caça, então foi subjugado pela Aura ali e o lobo dela, o Fenrir. Essa besta era uma besta meio urso que ajudou a ganhar a confiança da Vila dos Elfos. Por quê? Justamente porque ele defendia o lugar como se fosse o território dele, completo, sacou? A Aura, Maré e o Ainz, eles foram enviados na frente para um ataque da vila, algo que normalmente não aconteceria porque os elfos negros tinham interessantes estratégias de defesa contra as feras perigosas, feras que provocavam ali, viviam ao redor da floresta e tal, e poderiam a qualquer momento atacar essa aldeia. Eles plantavam ervas, basicamente com cheiro muito forte, mascarando completamente a sua própria aldeia ali e confundindo os narizes dos predadores. Só que os elfos negros, eles não poderiam compartilhar esse truque com todos os outros elfos, porque eventualmente os animais da floresta saberiam que sempre que sentisse um cheiro forte e delicioso, os elfos estavam por perto, né? Então eles já associariam isso, é um instinto do animal. Portanto, os Rangers e os Scouts dos Elfos também tiveram que eliminar qualquer intruso que estivesse se aventurando ali na sua aldeia. Caso contrário, a camuflagem seria exposta. Mesmo que o inusitado senhor fosse muito forte e selvagem, ele, como muitas outras criaturas mágicas, também não era desprovido de inteligência. Ele até entendia certas coisas e pensava claramente, mesmo que, lógico, naturalmente ele não possuía aquela educação, o conhecimento igual um ser humano. O cara não vai te dar bom dia, boa tarde, boa noite, não vai pedir licença para passar. Só que a inteligência dessas criaturas, ela representava um enorme perigo para eles mesmos, porque eles poderiam descobrir por que haviam tantas ervas de cheiro forte. E esse perigo agora aparentemente se manifestou no momento que o Ainz estava indo para lá. O Senhor Anquilouros, cara, aconteceu que ele atacou pesadamente a aldeia, atingiu as árvores élficas e os elfos negros tentaram desesperadamente se defender contra ele. Algo que não teve sucesso, porque o bicho era muito forte, né? Até a salvação chegar no último momento, que era a Aura. Pois é, ela conseguiu afastar essa besta da vila. Só que, minha gente, a Aura que causou esse ataque,
Acontece que quando ela encontrou o urso lá pela primeira vez, ela chamou o urso aos poucos, né? E o urso foi começando a ficar mais assustado. Apesar de, no final das contas, a Aura dar palavras de conforto pra ele e tal. Pô, ele nunca tinha enfrentado esse tipo de atitude por parte de nenhuma criatura. Então, assim, se você for parar pra pensar, o urso viu a Aura como um predador e tentou fugir, entendeu? Só que, infelizmente, a Aura pegou ele pela perna usando o chicote, girou um círculo lá no chão, né? E aí o urso tentou arrancar o chicote da perna, só que não conseguiu. A Aura, acreditando que ele ainda precisava aprender a obedecer, ela soltou ele. E nessa hora, o Senhor Anquilossus, ou Lorde Anquilossus, né, ele tentou correr mais uma vez, só que ele sentiu dor no corpo todo. Foi então que ele se viu preso no chão pelo Fen, o Fenrir dela, e enfrentou a Aura, que perguntou se estava pronto para obedecer ele agora. Nessa hora, o urso ele foi enviado sob o comando da Aura para intimidar a vila dos Elfos Negros mais ao sul do território. Então, ele iniciou um ataque à vila e aí tudo aconteceu, né? Logo depois que os guardas avistaram, começaram a atacar das árvores élficas e tal. E esse ataque teve como alvo todas as árvores, mais do que os próprios elfos. Era muito peculiar em muitos aspectos, né? Porque a ideia do Ainz nunca foi ferir ninguém. Então, a Aura fez a mesma coisa, não iria ferir as pessoas diretamente ali. Pelo menos não no começo. Os elfos ali, negros, eles estavam pensando no Senhor Anquilossus justamente por que ele atacou e danificou as árvores. Porque talvez ele tivesse com filhotes, talvez fosse uma mãe que estivesse protegendo seus filhotes ali de caçadores, indicando que os elfos estavam escondidos nas árvores perto ali também. Assim, cara, as pessoas ficaram um pouco confusas sobre o porquê que essa besta atacou eles e tal, e em qualquer caso, eles estavam claramente aliviados por terem sido salvos por Aura nos últimos momentos, tipo assim, nos 45 do segundo tempo, tá? Foi então que ela foi revelada como a jovem heroína pelos elfos da aldeia. Para alguns isso foi um pouco demais, né? Tem aquela galera que é meio revolts, tipo hater da Aura, só que quando ela saiu para caçar, fez capturas ricas, né? Pegou criaturas míticas, brabas, sem nenhum problema, o status delas como uma pessoa respeitada, de uma vez por todas, começou a ascender muito no meio de todo mundo. Ao mesmo tempo, ela pavimentou o caminho para a chegada de uma outra pessoa, do Ainz, que foi mencionado que estava a caminho para visitar ali e para negócios com essa aldeia. Com isso dito, a gente sabe que também rolou conflitos internos dentro da própria Vila dos Elfos, tá? A vila foi dividida entre elfos jovens e elfos mais velhos, mas não ao ponto de ter uma guerra civil ou algo parecido. Os elfos não tinham 1, 2, 3 filhos, não. Isso era muito mais, assim, essencialmente era sobre tradições mais que eles estavam falando, né? De habilidade versus aprendizagem, no fim das coisas, é coisa prática. E mesmo que os jovens elfos suportassem a maior parte do fardo de lutar e caçar, eles tinham relativamente pouco a dizer em assuntos de aldeia, coisas que os mais velhos conseguiam fazer. Tradicionalmente, os elfos negros eles eram liderados pelos elfos mais velhos, que administravam toda essa aldeia com vasto conhecimento da vida, experiência, irmão. Porém, eles não estavam mais naquela floresta antiga, agora estavam na floresta de Evasha, que era ainda mais perigosa do que a outra floresta deles. Portanto, particularmente os caçadores desenvolveram a crença de que as competências práticas e os resultados imediatos qualificavam alguém para a liderança. Enquanto isso, os mais velhos estiveram ali firmes nas tradições que já existiam, insistindo que a etiqueta e os rituais, ferramentas essenciais eram indispensáveis para qualquer líder. Mesmo que os caçadores tivessem bons argumentos, rapidinho eles perceberam que com a chegada do Ainz, que estava disfarçado de elfo, né, que a tradição e as etiquetas e a habilidade de uma comunicação também eram coisas importantes. O tio da Aura e do Maré, que era o Ainz agora, falava em fórmulas ali, em saudações e palavras que eram totalmente desconhecidas para os caçadores, né? Já que ele começou a inventar essas palavras. Até mesmo os mais velhos da vila, dos elfos, não estavam entendendo absolutamente nada do que o Ainz estava falando, se sentiam completamente superados pela juventude. E aí, cara, eles se sentiram francamente inúteis por causa disso. Só que eles colocaram uma pessoa corajosa para fingir que estava entendendo tudo, porque não queriam se envergonhar, né, na frente dos mais jovens e dos seus convidados ali e admitir publicamente a incompetência deles. Então, se disfarçando de tio da Aura agora, né, o Ainz começou a negociar junto com os elfos e mais tarde subornou algumas crianças para que essas crianças elfas aí brincassem com Aura e com Maré, deu alguns doces para elas ali, para que começasse, né, o desenvolvimento. Só que, cara, Aura e Maré não ficaram agradados com isso, não agradou eles, nada, porque eles não entendiam o que estavam tentando fazer. Se eles estavam fazendo amigos que tinham interesse em brincar com eles, ou basicamente amigos que tinham mente fraca, que só estavam ali por interesse mesmo dos doces.
né? E eles não estavam tão interessados em brincar com crianças fracas também. Enquanto isso, o Ainz, ele se deu muito bem com o alquimista da aldeia. Ele passou alguns dias ali aprendendo junto com esse alquimista. Em outras palavras, a impressão da Vila dos Elfos era interessantemente positiva, cara. Para os dois lados, tanto para o Ainz, que aprenderia muito mais, quanto para os elfos, que aprenderiam muito mais com o Ainz. Mesmo os mais velhos estavam todos entusiasmados com a retórica da Aura e a generosidade dela na negociação com essa aldeia, o que rendeu um certo respeito para ela também. O Ainz, ele observou tudo que a Aura fez também enquanto ele estava invisível, né? E ele aprendeu alguns pedaços só escassos ali dos anciãos e tal, que estavam na escuta dele, e nisso eles usaram uma parada semelhante à Trilha das Fadas. Basicamente, mesmo que eles tivessem certeza de que isso significava ou não no conceito da bênção das fadas, eles usavam. E quando eu soube que os mais velhos pretendiam usar a Aura no esquema político deles, o Ainz quase que se arrependeu do plano dele de fazer a amizade dos garotos. Só que decidiu continuar para ver no que ia acontecer, né? Vamos dar a corda aqui para ver até onde essa pipa vai, vamos dar a linha aqui. Conforme 3 dias se passaram, o Ainz ficou mais desapontado quando viu a Aura sendo tratada como uma heroína, já que ela queria que ele agisse como uma criança, né? Basicamente o Ainz não queria que ela ficasse sendo tratada como uma pessoa diferente, mas uma criança de elfos negros, porque todos os elfos ali eram crianças e eles também. Como a aldeia, que estava enfrentando atualmente muitas tensões internas entre as facções sobre as tradições ali e os jovens, a idade da habilidade da Aura homenagearam muitos membros da facção juvenil, como por exemplo Plum, Ganen, que apelou para deixar ao lado ali para os valores tradicionais dos mais velhos e o também do Conselho dos Anciãos em favor do sistema que reconhecia habilidades superiores como qualidades de liderança. Ou seja, vou resumir para vocês para ficar mais fácil. Quem é o mais forte é o cara que pode liderar. Se você tem mais qualidades, você tem, consequentemente, a liderança na mão. Quando se aproximava a hora de conhecer a aldeia, então, o Ainz pediu a Maré nessa hora que usasse roupas mais alinhadas como de um menino. Isso para evitar que os elfos negros ridicularizassem ele por conta da roupa de mulher que ele usa. E o Ainz ficou muito surpreso porque a ideia foi aceita pelo Maré de boa, mano. Entendeu que era só para fins de infiltração e tal. E algum tempo, desde que a Aura conquistou ali, né, as coisas boas graças aos aldeões, o Ainz e o Maré chegaram, sob o disfarce mágico do nome. Era Ainz Belo Fiore, sacou? O Overlord se apresentou como tio dos dois e diante da vila ele apresentou como um viajante, também oferecendo presentes na forma de vários itens de criação de runas que os anãos tinham feito. E ele começou a questionar um pouco alguns moradores, como Plungarem lá, sobre ele ser um ranger poderoso como Aura e tal, e ele respondeu que era um mago, mas a profissão era irreconhecível para os elfos negros, por conta do conhecimento limitado que eles tinham. Eles não tinham esse conhecimento vasto do mundo inteiro, então não sabiam o que era um mago ou não. Foi precisamente isso que o Ainz pretendia fazer. Ele deixou claro para a Aura e também pro Maré ali que eles não cresceram na floresta entre outros elfos, mas viveram no reino dos feiticeiros, sob o comando de um Overlord morto-vivo. O Ainz, ele foi por todo esse tempo pintando e bordando aquela imagem positiva do rei e da nação dele como uma nação pacífica, uma nação próspera, onde todos poderiam prosperar à sua própria maneira. E essa imagem de força, de prosperidade que ele transmitiu também poderia levar a Vila dos Elfos, especialmente depois da declaração de divórcio e separação deles lá, né, dos jovens, dos velhos e tal, levar todo mundo pro reino dele. E a Vila dos Elfos Negros teve que enviar tropas para ganhar o controle sobre alguma terra, para eventualmente decidir evacuar a aldeia voluntariamente e se estabelecer no reino feiticeiro. A Aura, Maré e o Ainz, disfarçado do tio da Aura lá, deixaram uma impressão tão boa, mas tão boa na mente dos elfos, que essa pequena viagem para a Vila dos Elfos poderia contribuir significativamente para eles, para integrações tardias de todo o reino dos elfos no grande reino de feiticeiros, né? Ou então a existência como um estado vassalo, que estaria sob o controle do reino feiticeiro, assim como o Império, lá o Baharut, se tornou também. Mais tarde até foi revelado que o Conselho Executivo Supremo da Teocracia pretendia reivindicar a floresta para poder usar ela como barreira natural contra o reino feiticeiro. Por isso que eles também estavam atacando aquela floresta ali, né? E aconteceu esse ataque no final, onde Antílone foi capturada. Mais uma parte do plano para estabelecer uma presença humana, né, permanente e capturar a capital élfica também. Daí o motivo pelo qual o exército se absteve de queimar a floresta durante o ataque, porque eles poderiam simplesmente ter tacado o fogo e entrado ali tranquilamente, mas eles não fizeram isso. Eles tentaram de alguma forma entrar lá, apesar de terem sido massacrados pelos elfos, né, que eram muito mais fortes, mas os caras tentaram para poder dominar aquela região e conseguir usar aquilo ao seu favor. Bom, família, essas foram todas as impressões que o Ainz causou dentro dos elfos lá, né? Eu acho bem bacana como tudo fluiu, como tudo funcionou dentro da Vila dos Elfos, principalmente
ele transformado em elfo, cara. A melhor coisa foi ver isso. E também gera muitas dúvidas para as pessoas. Será que ele mudou de raça, não mudou? Cara, aquilo que ele fez não foi mudar de raça, foi só uma troca de visual, digamos assim, né, que o Ainz fez. E talvez isso também gere outras dúvidas de será que se ele fosse um elfo ele teria um bigolim? Não sei, mano. Aí não é explicado na história, tá ligado? Mas eu ainda espero que o Ainz possa ter filhos um dia, com medo de preferência, né, que seria bacana. Me conta aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso tudo. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar esse sininho, cara. Eu preciso de você aqui comigo para continuar acompanhando a Everlord e eu trazer muito mais novidades pra você, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!